Que a graça de Deus, Criador da vida, o amor de Jesus, que nos dá a vida eterna, e a comunhão do Espírito vivificador estejam com todas e todos vocês. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos e irmãs, estamos hoje no segundo domingo de Páscoa, do tempo assim chamado Tempo de Páscoa, que consiste de 6 semanas, até Pentecostes, quando Deus envia o Espírito Santo. Vocês lembram que antes da Semana Santa nós passamos por 40 dias da chamada Quaresma, sendo a Quaresma um tempo de contrição, tempo de reflexão, tempo de penitência diante da realidade do sofrimento. Estamos agora num tempo novo, tempo de celebrar a vida. A Páscoa se apresenta para nós como a vitória da vida em todas as circunstâncias em que havia morte. Primeiro, sendo a celebração da vitória de Cristo sobre a sua própria morte, e a ressurreição de Jesus Cristo nos dá a promessa da vida eterna. Segundo, porque a vitória de Jesus Cristo sobre a morte também nos dá a promessa da vitória sobre toda a realidade externa a nós que gera morte e sofrimento, inclusive nos relegando à promessa da ressurreição nossa mesma, ressurreição do corpo para cada um e cada uma de nós. E por último, é a vitória da vida sobre tudo aquilo que nos mata internamente, tudo aquilo que nos mata a pouco, no dia a dia. O texto de João que lemos, ele nos mostra a reação de Jesus diante da incredulidade de Tomé. Vocês sabem que Tomé foi aquele discípulo teimoso que não acreditou no testemunho dado pelos outros discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Ele disse: só acredito quando eu ver as suas chagas, suas feridas. E nesse nosso texto de hoje, Jesus então aparece a Tomé, mostra as suas chagas, mostra o seu lado, a sua lateral aqui onde ele foi ferido por como é que chama? Uma lança, E convida Tomé para tocar. Toca aqui. E olha para Tomé e diz, como disse para nós também: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. É tão difícil crer na mensagem da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo acaba sendo uma coisa tão distante de nós, algo que por vezes nem faz mais sentido para a nossa vida. Nós temos tantas outras alternativas de compreender a vida. Uma delas certamente é a ciência, Hoje em dia nós somos definidos, nós definimos tudo que acreditamos ou deixamos de acreditar pelo que a ciência coloca para nós, e a gente diz: não, isso que se contava 2000 anos atrás é cientificamente impossível. Assim como Tomé, nós precisamos ver para crer. Também há outras formas de crença que estão hoje em dia circulando por aí, Uma delas, fortemente presente na nossa cultura, é a crença na reencarnação. Olha, quando a gente morre, a gente retorna como, dependendo se é budista, a gente vai acreditar que pode voltar como um outro animal, ou se é espírita, então ou vai evoluir ou vai involuir, vai para trás ou vai para frente.
Existem várias maneiras de compreender na nossa sociedade, circulam por aí discursos sobre o que acontece depois da morte. O que não é ruim, né? A gente tem que valorizar a diversidade de ideias, a diversidade de visões de mundo, mas nós temos que reconhecer qual é a nossa promessa, qual é a nossa mensagem, qual é o nosso dom, o talento que nós recebemos na nossa fé cristã. E nós temos um convite de Jesus Cristo. Seu convite é para que nós creiamos que Ele vive. Convite para crermos que Deus nos dá uma promessa de vida que não se limita à morte. Nosso luto, na nossa saudade das pessoas que se foram, no nosso medo da morte, Jesus chega e diz: pare de duvidar e creia. Nós recebemos esse convite para crermos que não há poder nesta vida que possa nos subjugar. Nenhuma realidade externa a nós pode superar esta promessa da vitória que Deus nos oferece na ressurreição de Cristo. E nós temos tantas realidades que nos levam à prostração, ao medo diante da vida, o desemprego, pobreza, a vida em conflito com outras pessoas, sem paz com a família, a realidade da violência, a fragilidade da vida humana diante das catástrofes. Lembramos da vinda de Brumadinho, de Moçambique, que é assolado novamente por uma outra tempestade ainda maior, as chuvas recentes no Rio de Janeiro. A vida é muito frágil, tanta dor e miséria, a doença humana que é implacável, sofrimento do nosso corpo que nos leva à falta de sentido e de esperança. Pare de duvidar e creia. Nós recebemos o convite para crermos que não há poder nesta vida que possa nos subjugar, nenhuma realidade interna nossa pode superar a promessa da vitória de Jesus Cristo na ressurreição. Há tantas realidades internas que nos levam à prostração e à falta de esperança. O nosso medo de solidão, nossos medos diante das questões da vida, a depressão que nos consome, nos draga para baixo, a ansiedade que nos corrói, a inquietação pelo que será, o receio do futuro, a angústia da nossa falta de esperança, nossa falta de atitude positiva diante da vida, a amargura, o ódio tão presente na nossa sociedade. Nós temos uma promessa de vida. Pare de duvidar e creia. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. E o Evangelho é concluído quase com estas palavras: isso tudo nos foi dito para que creiam, e para que creiam tenham vida por meio dele. Páscoa é vida. Não à toa é simbolizada com um ovo, né? O ovo, dali surge algum tipo de vida, né? E a vida é uma coisa tão maravilhosa. A vida que usufruímos a cada dia, cada vez que inspiramos, cada manhã que nós
acordamos, cada instante novo que nós experimentamos. Vida é uma complexa criação de Deus. Vivemos nesse planeta tão maravilhoso, nem sabemos se há vida fora desse planeta, se há, certamente não diversa, não complexa e tão maravilhosa quanto a vida que nós temos aqui. Nós somos parte de um plano espetacular de Deus. A Páscoa é a vida que renasce para mim e para cada um de vocês. Vida que convida à celebração. Celebrar é tornar célebre, né? Dar atenção, chamar atenção para algo que acontece na simplicidade de cada dia. Celebrar a vida, a festa, a gratidão. Tempo de Páscoa é um tempo de gratidão pela vida que vocês têm, pela vida maravilhosa que é um presente de Deus, pelas pessoas amadas que vivem conosco, pelas dádivas que recebem ricamente cada novo dia que nasce, pelo amor que vocês compartilham, pela simples experiência de estarmos aqui e agora, hoje, neste lugar tão maravilhoso. Vamos celebrar a nossa vida. O salmista celebra dizendo: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Por isso nós celebramos, por isso nós cantamos, por isso nós louvamos, por isso nós viemos aqui à casa de Deus, para comemorar a vida graciosa que nos dá. Enquanto indivíduos, pessoalmente, cada um de nós, mas também pela nossa comunidade. Nós temos tantas razões para celebrar, e eu recordo aqui que no domingo que vem, nós teremos uma grande festa nessa igreja. Serão comemorados os 17 anos desse templo, essa igreja em que nós estamos, que foi construída com empenho de tantas pessoas aqui. Nós vamos celebrar os 30 anos do coral Vozes do Mar, que canta e encanta a nossa comunidade todo mês. 30 anos. Nós temos tantas razões para celebrar. Tem gente que gosta de reclamar tanto, né? Nós temos tanta coisa boa nessa nossa vida. Nada é capaz de nos subjugar, nem a morte, nem poder nenhum deste mundo, nem nós mesmos em nossos medos, inseguranças. Nada é mais poderoso do que a vitória que agora recebemos da parte de Deus. Assim, Paulo nos ajuda a concluir dizendo: mas a misericórdia de Deus é tão grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, são salvos. Parem de duvidar e creiam. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.